É a Terceira Guerra Mundial, mas desta vez não há equipes. No confronto final da humanidade contra a humanidade, o que aconteceria se todos os países da Terra declarassem guerra ao mesmo tempo? Como isso afetaria você e qual nação, se alguma, se beneficiaria mais? Primeiro, vamos falar sobre como a Terceira Guerra Mundial afetaria nossa casa. O mundo inteiro está interligado em um enorme mercado global. Isso disponibiliza mais bens e serviços para a pessoa comum do que nunca antes. Isso permite a fabricação onde é barato, mantendo preços baixos. Acordos comerciais globais com tarifas baixas ou nulas beneficiam todos, pois os preços continuam baixos. Mas com a guerra mundial, tudo isso acaba repentinamente. Com o colapso do comércio global, vem uma dura realidade: o colapso de milhões de empregos domésticos. Mas não se preocupe, você não terá tempo para trabalhar. Se tiver entre 18 e 40 anos, provavelmente será convocado para o serviço militar. Mas aqui provavelmente veríamos uma volta à forma como as guerras eram travadas antigamente, apesar dos avanços atuais. Populações maiores seriam convocadas em massa para o serviço militar, alimentando a máquina de guerra de sua nação. As cidades modernas seriam transformadas em terras agrícolas. A maioria das nações hoje depende fortemente de importações de alimentos para sobreviver. Segundo o Índice Global de Segurança Alimentar, nenhum país é totalmente independente em termos alimentares. Os mais próximos são Finlândia, Irlanda, Noruega, França e Holanda, e mesmo assim eles dependem de cadeias de suprimentos globais. Neste novo mundo corajoso, para evitar a fome imediata, a população vai estar criando terras agrícolas e removendo muito esterco. Outra mudança imediata que você notará é a falta de medicamentos. As nações hoje dependem muito da importação de medicamentos umas das outras. Isso ocorre porque a pesquisa medicinal é um empreendimento muito especializado e caro, e por isso as empresas tendem a se especializar em alguns produtos. Os Estados Unidos da América importam 95% do seu ibuprofeno e 40 a 45% da sua penicilina da China. A expectativa de vida diminuiria instantaneamente, não só devido aos conflitos. Com a perda do comércio global, perde-se também o acesso aos mercados globais e nenhuma nação produz sozinha todo o equipamento médico necessário para seu funcionamento. Dependendo de onde você mora, a qualidade do atendimento médico poderia cair substancialmente com o desaparecimento repentino de equipamentos e matérias-primas para produzi-los. Para coordenar uma defesa nacional total, a maioria dos governos se tornaria rapidamente totalitária, com possível perda a longo prazo ou permanente das liberdades civis. Todo governo tem medidas para suspender certas liberdades civis em caso de emergência nacional. Isso permite que o governo use o poder executivo sem os normais freios e contrapesos, afastando mais efetivamente a catástrofe. Porém, uma guerra mundial demandaria uma resposta nacional duradoura que só um governo totalitário poderia gerir com eficácia. Não há espaço para brigas políticas quando a sobrevivência está em jogo. Na tentativa desesperada de se defenderem, as nações suspenderiam as proteções ambientais para garantir recursos à indústria crítica. A migração em massa global desencadearia um cenário apocalíptico com milhões ou bilhões fugindo de zonas de guerra. As fronteiras entrariam em colapso sob a pressão, os campos de refugiados aumentariam além do controle. Para manter o controle, alguns exércitos podem recorrer ao massacre total, eliminando brutalmente os civis antes de chegarem à fronteira, a fim de impedir a migração em massa. Outros podem escravizar migrantes para trabalhar em indústrias de defesa críticas. A imagem não é bonita, mas quem estaria preparado para sair bem na foto? Começando pela América do Norte, os Estados Unidos são o candidato óbvio para a dominação e, infelizmente, para o Canadá e o México. Eles foram trancados em uma luta de gaiola com o campeão mundial dos pesos pesados. Eis algo surpreendente sobre o exército dos Estados Unidos da América. A maioria de suas capacidades de ponta se esgotaria muito rapidamente. Os Estados Unidos têm realmente um exército imbatível no mundo. Afirma-se que os Estados Unidos da América não perdem guerras, apenas perdem o interesse nelas, o que é verdadeiro. Nem no Vietnã, Iraque ou Afeganistão os Estados Unidos da América jamais perderam um confronto. Apenas perderam o interesse em seguir lutando. As pessoas deveriam recordar a impressionante vitória de 100 horas dos Estados Unidos da América na tempestade no deserto. Em apenas 3 dias,
a América e seus aliados destruíram a capacidade de defesa do Iraque. A vitória foi tão esmagadora que chocou tanto Pequim quanto Moscou. Planejadores militares de ambos os países admitem que só armas nucleares poderiam parar um ataque convencional americano. Ainda assim, essa força depende de coisas que se esgotariam muito rapidamente. A América importa a maioria dos minerais de terras raras necessários para os microchips usados em armas inteligentes, e a maioria desses microchips também é importada. O F-35 é uma aeronave multiuso de classe mundial, mas depende de vários parceiros multinacionais para produzir cada aeronave, pois eles fornecem componentes especializados. A armadura dos tanques Abrams americanos depende muito da pesquisa britânica, e os Estados Unidos da América produzem tão poucos navios de guerra anualmente que o Congresso considera, pela primeira vez na história, comprar navios de guerra de fabricantes estrangeiros. O ponto é, o exército americano é de classe mundial porque depende dos aliados e parceiros globais da América. Sem eles, as capacidades militares dos Estados Unidos da América serão bastante reduzidas. É provável que os Estados Unidos da América usariam suas capacidades de forma mais parcimoniosa, reservando-as para realizar ataques de dissuasão contra grandes ameaças de outras nações. Neste cenário de guerra global, os Estados Unidos da América têm sorte por não enfrentarem ameaças militares significativas de seus dois vizinhos. O exército mexicano é competente, mas no final é totalmente superado e inferior. Enquanto isso, o exército canadense se assemelha a uma versão reduzida do americano, com tropas altamente treinadas e capacidades sofisticadas, porém em número muito menor. A América tem 1,3 milhões de pessoal em serviço ativo versus os 68 mil do Canadá. Incluir reservistas não vai ajudar muito, com os Estados Unidos da América tendo 800 mil reservistas versus os 27 mil do Canadá. A estratégia dos Estados Unidos da América seria estabelecer uma linha de defesa na fronteira com o México e se concentrar em derrotar a ameaça militar do Canadá. O vasto e pouco desenvolvido território canadense seria uma desvantagem, dividindo suas forças entre as províncias do leste e oeste. Isso facilitaria os Estados Unidos da América dividirem o país em dois. A maior parte dos combates ocorreria no leste mais povoado e economicamente importante. Os combates se tornariam brutais lutas urbanas, com centenas de milhares de canadenses se juntando a milícias e movimentos de resistência nas cidades. Os Estados Unidos da América focam primeiro no Canadá por duas razões. Primeiro, a moderna frota de aeronaves e marinha do Canadá, apesar de pequena, pode lançar ataques dolorosos contra a infraestrutura e indústria americanas. Em segundo lugar, pacificar o Canadá seria mais fácil que o México, pois a maior parte da população canadense se concentra nas cidades do leste. No entanto, a grande selva do Canadá daria muitas oportunidades para movimentos de resistência crescerem e florescerem. A longa tradição do Canadá como homens ao ar livre e caçadores significa que as forças de ocupação dos Estados Unidos da América enfrentariam uma guerrilha extremamente determinada e habilidosa, com vasto território para se esconder. Mas, no fim das contas, controlar as cidades e certos recursos naturais seria o mais importante. Esses recursos seriam essenciais para reconstruir a economia e manter uma defesa na América do Norte. Os esforços de pacificação levariam anos, mas exigiriam apenas uma força simbólica para permanecer no Canadá. Isso permitiria aos Estados Unidos da América confrontar seu vizinho ao sul. As pessoas adoram glamourizar os cartéis, imaginando que eles representariam uma séria ameaça contra as forças militares americanas ou mexicanas, mas a realidade é menos dramática. O exército mexicano derrota frequentemente os combatentes dos cartéis. A maioria dos membros dos cartéis não são soldados de elite, apenas bandidos dispostos a matar. Além disso, os cartéis mexicanos não ameaçariam uma invasão aos Estados Unidos da América porque sua única fonte de renda, o tráfico internacional de drogas, desapareceria repentinamente. As receitas do cartel sumiriam e, quando acabassem, também acabaria o dinheiro que mantém a lealdade dos pistoleiros. É justamente por isso que os cartéis não só não resistiriam a uma invasão americana, como a receberiam de braços abertos. Em um cenário de guerra total, os cartéis mexicanos provavelmente lutariam ao lado dos americanos. O motivo é dinheiro. Em um mundo dividido pela guerra, os cartéis não conseguem lucrar.
Mas quanto mais rápido os Estados Unidos da América conquistarem o Canadá e o México, mais rápido os cartéis poderão voltar a fazer negócios como de costume. Afinal, o principal mercado do cartel sempre foi os Estados Unidos. O exército do México não se sairia bem em uma batalha contra o próprio exército americano. Em uma breve comparação, os Estados Unidos da América possuem mais de 4.600 tanques, já o México tem exatamente 0. O México também não tem defesas aéreas significativas e possui poucos veículos blindados. Seria como a segunda invasão americana ao Iraque, porém ainda pior. O exército mexicano está ainda menos equipado do que o iraquiano no início dos anos 2000. Mas é provável que o México adote uma estratégia de guerrilha como o Iraque, em vez de uma guerra convencional. Na verdade, essa é provavelmente a estratégia que a maioria das nações adotaria mundialmente. Mas com o poder político e econômico americano bem ao lado, essa é uma estratégia que provavelmente nunca terá sucesso de fato. Diferentemente do Iraque e do Afeganistão, os Estados Unidos da América não precisam enviar tropas e equipamentos para muito longe. Os Estados Unidos da América estão apenas se expandindo ao sul de sua fronteira, oferecendo segurança e estabilidade econômica a um México sob seu domínio. Os Estados Unidos da América não demorariam a dominar o continente norte-americano, trazendo os territórios e recursos do México e Canadá para seu controle. Porém, na América do Sul ocorre um confronto global decisivo. Brasil e Argentina são as potências militares dominantes na América do Sul, mas o Brasil é claramente o mais forte entre os dois. O Brasil possui um exército maior e mais moderno, enquanto a Argentina continua a lutar com esforços de modernização caros e a lacuna só aumentaria em um conflito global. Com cadeias de suprimentos internacionais em colapso, o Brasil estaria melhor equipado para substituir equipamentos perdidos ou danificados graças à sua indústria de defesa mais forte e avançada. A Argentina, por outro lado, possui um setor de defesa menor e menos sofisticado, o que significa que, uma vez perdido o seu equipamento importado, é difícil substituí-lo rapidamente. No que diz respeito à guerra na América do Sul, toda a ideia é bem assustadora. Mesmo sendo a superpotência militar do continente, o Brasil enfrentará um desafio titânico para tentar conquistar seus vizinhos. Sua melhor aposta seria atacar ao sul, onde o terreno é mais claro e o Brasil possui uma boa infraestrutura para mover tropas e equipamentos rapidamente. Suas forças poderiam facilmente se mover para o Paraguai e Uruguai, confrontando as defesas argentinas na fronteira compartilhada. O próprio Brasil não precisaria realmente se preocupar com a defesa de nenhum de seus vizinhos do norte ou oeste. Não só há pouca infraestrutura que a conecta por terra a essas nações, mas qualquer ataque teria que atravessar a densa floresta amazônica e as montanhas. Isso torna a movimentação de grandes forças militares para qualquer lado um pesadelo logístico, não valendo o esforço. O Brasil poderia deixar apenas forças de defesa simbólicas em partes estratégicas do seu território ocidental e norte, focando no verdadeiro desafio, a Argentina. A Força Aérea Argentina é muito pequena e fraca para enfrentar a brasileira, sendo seu caça mais capaz uma versão modernizada do Lockheed A4 Argentina Skyhawk. Por outro lado, o Brasil possui uma frota modesta, porém muito eficiente de aeronaves mistas, incluindo caças suecos Gripen e americanos F-5S. Também codesenvolve algumas de suas aeronaves, permitindo construir substituições e expandir sua frota durante uma possível Terceira Guerra Mundial. Mais importante, o Exército Brasileiro usa intensamente links de dados para a coordenação entre seus ramos. A Argentina teria vantagem lutando na defensiva, usando suas forças especiais para eliminar pontes e estradas estratégicas no campo de batalha. A presença de numerosos rios torna as forças brasileiras na ofensiva vulneráveis à interrupção pela destruição de travessias cruciais. Isso não impediria uma invasão, mas a desaceleraria, já que a Marinha Brasileira tem pouca capacidade de mover grandes quantidades de equipamento de forma anfíbia. A guerra para conquistar o sul do continente seria desgastante para o exército do Brasil. Pacificar o próprio continente dos Estados Unidos da América levaria muito menos tempo do que outros países, devido às diferenças de capacidades e terreno. Com o sul pacificado, o Brasil provavelmente investiria em aumentar sua capacidade anfíbia, em vez de invadir Peru, Equador, Colômbia ou Venezuela pela selva.
Mas esse longo acúmulo militar também pode ser a ruína do Brasil enquanto a guerra global continua a se enfurecer. Do outro lado do oceano, a Europa logo se tornaria um dos campos de batalha mais letais do mundo. Há milênios, o passatempo favorito da Europa tem sido travar guerras, muitas vezes contra si mesma com brutal eficiência. A ordem global, liderada pelos Estados Unidos da América após a Segunda Guerra Mundial, pausou essa sede de sangue, mas a Terceira Guerra Mundial reacendeu rivalidades e ódios antigos. A Europa é o continente mais industrializado, com quase todos os países sendo de primeiro mundo. Porém, como a guerra na Ucrânia evidenciou, a Europa converteu imprudentemente muitas de suas espadas em arados após o dividendo de paz pós-Guerra Fria. Como potência industrial, a Alemanha provavelmente ficaria em desvantagem. França e Itália têm militares mais capazes e indústrias de defesa ativas. No nosso mundo real, a Alemanha tem dificuldades para cumprir seus compromissos com uma força de resposta rápida da OTAN sem canibalizar outras unidades militares de soldados e equipamentos. Até a Alemanha se organizar poderia estar enfrentando uma ocupação francesa. A França é de longe a maior potência militar da Europa. Com um exército completo, a França insiste há tempos em uma aliança com os Estados Unidos da América, mas mantendo sua independência militar. A nação sempre apoiou seus aliados da OTAN, mas evitou depender excessivamente de qualquer força militar americana específica. Isso não significa total independência. A França só realiza suas várias operações antiterrorismo na África, próximo ao Mediterrâneo, devido ao grande apoio logístico dos Estados Unidos da América. Sendo a Europa independente, a França é a maior potência militar do continente, com o arsenal nuclear mais poderoso. A real fraqueza da França é insistir em usar equipamentos de altíssima qualidade em quantidades muito baixas e recusar-se a abandonar essa doutrina, mesmo com as lições da guerra moderna na Ucrânia. A Grã-Bretanha pode ter dominado os mares e grande parte do mundo, mas os dias do Império finalmente ficaram para trás. Atualmente, o exército britânico é considerado pelos planejadores militares americanos uma potência de terceiro escalão, capaz de auxiliar com ativos selecionados de alta qualidade, mas incapaz de autodefesa das ilhas nacionais. A indústria armamentista britânica produz excelentes componentes, mas principalmente para compradores estrangeiros, como os Estados Unidos da América. Com a queda do mercado internacional de armas, a Grã-Bretanha não tem recursos suficientes para pagar por suas próprias armas e nem escala para produzir uma quantidade significativa delas. Porém, sendo uma nação insular, a Grã-Bretanha desfruta de benefícios que a tornariam a última a ser conquistada. Espanha e Polônia também são concorrentes na Europa. A Espanha possui um exército robusto, mas historicamente foi projetado para complementar as capacidades dos Estados Unidos da América, seu aliado. Apesar de a Espanha provavelmente poder conquistar Portugal, seria mais adequado se entrincheirar e defender sua costa e os Pirineus, pois não tem economia para expandir muito seu exército. A Polônia está se tornando a potência militar dominante por ser uma das poucas nações a levar a ameaça russa a sério. Como muitos funcionários dos Estados Unidos da América disseram, a Polônia é hoje o aliado europeu mais importante da América. A Polônia enfrenta um problema duplo. Primeiro, falta-lhe características defensivas naturais, uma vulnerabilidade que a assombrou ao longo de sua história. Além disso, a Polônia depende quase totalmente de hardware militar importado. Por sorte, só duas nações estão prontas para ataques relâmpagos na Europa, e nenhuma tem a Polônia como alvo no momento. Os países nórdicos, em grande parte, seguiram o mesmo modelo, militares extremamente capazes, mas pequenos, mas com uma combinação de terreno muito defensável, robusta produção de defesa doméstica e militares muito bem treinados e equipados. Invadi-los vai ser difícil. Mas suas pequenas economias e militares também significam que nenhuma dessas nações vai invadir seus vizinhos. Há uma potência europeia que foi deixada de fora da discussão até agora, a Rússia. A Rússia é a maior potência militar da Europa. Ela possui não só o tamanho e as capacidades, mas também os recursos necessários para de fato invadir seus vizinhos e mais além. Enquanto a Rússia provavelmente aproveitaria para tomar os Bálticos, sua maior atenção estará focada na Ásia.
ela estaria presa em uma luta desesperada para repelir uma massiva invasão chinesa, enquanto a China, faminta por recursos, avança agressivamente nos vastos territórios ricos em minerais da Rússia. Com a Terceira Guerra Mundial se arrastando, a Europa, sendo muito industrializada e urbana, se torna difícil de ser dominada por qualquer poder. O destino do continente levaria anos ou décadas para ser decidido sem intervenção externa. Na África, o melhor exército com uma margem significativa é o do Egito, que possui um grande exército com diferentes graus de modernidade. Contudo, países como África do Sul, Nigéria e Etiópia têm infantarias muito competentes, habituadas a enfrentar ameaças assimétricas como terroristas e insurgentes. Devido ao tamanho do continente e à falta de uma indústria de defesa significativa, esses países provavelmente tomariam grandes porções de território de seus vizinhos enquanto se defendem mutuamente. Mas o continente não teria uma potência militar dominante. O destino da África seria decidido por uma potência externa. No Oriente Médio, repetidamente, a história provou que a força militar mais resiliente é as Forças de Defesa de Israel. As Forças de Defesa de Israel são a força mais moderna e capaz do Oriente Médio, apoiadas por um número desconhecido de armas nucleares que certamente entrariam em jogo. Israel lançaria ofensivas contra seus vizinhos mais fracos para ganhar território e espaço estratégico. Como já foi dito, Israel é tão estreito que a nação está sempre a apenas uma derrota militar de extinção. Este ditado também explica a história militar agressiva de Israel. A Turquia, tecnicamente uma potência europeia, teria a maioria de seus esforços focados no Oriente Médio. Possui um exército muito forte e capaz que é principalmente moderno, mas em caso de uma guerra total, na verdade tem pouco a ganhar atacando a própria Europa. Enfrentaria grandes desafios logísticos por conta do terreno. Por outro lado, a Turquia deveria avançar para o sul em direção ao Oriente Médio, apossando-se de recursos energéticos cruciais. Isso colocaria em conflito direto com Israel, que estaria em menor número, mas teria a vantagem devido à modernidade de seu equipamento e ao uso de armas nucleares. A marinha turca enfrenta a italiana pelo controle do gás no Mediterrâneo, enquanto seu exército visaria atacar Síria, Iraque e Irã para manter os combates em seus territórios. Isso também implicaria que um ataque nuclear de Israel ou Irã provavelmente também atingiria forças de combate fora da Turquia. Em contrapartida, o Irã iniciaria de imediato a produção em massa de armas nucleares. Isso provavelmente levaria Israel, a Arábia Saudita e Turquia a lançarem uma campanha aérea agressiva contra ele antes de se enfrentarem. Com a instabilidade política e economia em colapso, é provável que o Irã entre em conflito interno rapidamente, tornando-se uma potência regional irrelevante, vulnerável à conquista gradual por seus vizinhos mais fortes. Ao sul, a Arábia Saudita ficaria sem equipamentos modernos ao enfrentar perdas de combate devido à sua dependência excessiva de armas americanas, indisponíveis no mercado global. Israel e Turquia estariam prontos para dominar os assuntos no Oriente Médio, mantendo distância um do outro por hora, apesar da guerra na região estar longe de ser decisiva. Na Ásia e no Teatro do Pacífico, há apenas uma potência que domina, a China. A região abriga algumas das melhores forças militares do mundo, incluindo as do Japão, Coreia do Sul, Índia e Austrália. No final das contas, a China reina como a superpotência industrial e militar da Ásia, capaz de superar a produção de todas as outras nações da região juntas. As vantagens da China são muitas, tendo como único ponto fraco a dependência do petróleo importado para suprir a maior parte de sua demanda. E a partir disso, a China desfruta de minerais abundantes, incluindo metais de terras raras críticos para armas modernas. Está bem protegida de invasões devido ao terreno montanhoso que circunda a nação e ao oceano aberto a leste. Também possui uma indústria de defesa próspera que produz o único caça de quinta geração não americano em serviço ativo em números significativos. Sem dúvida, temos atualmente o navio de combate mais moderno e capaz do planeta, o Destroyer Tipo 55. A Força de Foguetes, Marinha e Força Aérea do Exército de Libertação Popular da China seriam suficientes para dissuadir ataques em sua costa e superar a Índia pelo controle aéreo na fronteira.
com a pátria fora de perigo, as forças chinesas estariam livres para partir para a ofensiva. E só há uma direção para a China faminta por energia a seguir: norte. A vulnerabilidade da China é sua dependência de petróleo importado, e em uma guerra global, ela precisaria rapidamente capturar novos campos petrolíferos. O Extremo Oriente é ideal para atender às demandas econômicas e militares da China, levando a uma invasão imediata pelas tropas chinesas. As forças russas teriam dificuldades contra o superior exército chinês devido ao tamanho da Rússia e à vulnerabilidade das rotas de abastecimento para o Extremo Oriente russo. As forças especiais e ataques aéreos chineses poderiam cortar rotas comerciais vitais, isolando as tropas russas. Enquanto isso, as tropas russas na Ucrânia veriam uma vantagem repentina com o desmoronamento do apoio internacional para Kiev, mas estariam muito envolvidas na Europa para se deslocarem significativamente para o leste. Por isso, mesmo com a aproximação sino-russa, as forças nucleares russas ainda treinam regularmente para se defender de uma possível invasão chinesa. A única opção seria a nuclear, que provocaria uma resposta nuclear retaliatória da China. Mas assim que as armas russas fossem lançadas contra a China, os Estados Unidos da América disparariam seu arsenal nuclear contra a Rússia e a China. Com o limite nuclear ultrapassado, é impossível prever onde ocorrerá o próximo ataque. As armas nucleares americanas podem se tornar o próximo alvo. Assim, os Estados Unidos da América enfrentam um cenário de use ou perca, onde é estrategicamente melhor lançar contra a China e a Rússia, mesmo sem ter sido atacado. Os resultados são imprevisíveis. Com a Rússia sob ataque cibernético e cinético da China, não se sabe se detectaria um ataque americano iminente antes que a maioria de suas instalações de lançamento fosse destruída. É provável que a Rússia optasse por atacar os Estados Unidos da América e a China simultaneamente, pois, teoricamente, possui armas nucleares suficientes para isso. Dizemos teoricamente porque revelações recentes sobre o exército russo geram sérias dúvidas sobre a prontidão de seu arsenal nuclear. Se metade das armas nucleares russas funcionassem, tanto a China quanto os Estados Unidos da América seriam devastados por ataques nucleares. Contudo, ambas as nações poderiam interceptar vários ataques recebidos e são grandes o suficiente para absorver até mesmo centenas de ataques bem-sucedidos. Com a maioria das armas nucleares sendo usadas em explosões aéreas, os alvos seriam reabitáveis dentro de meses ou semanas, já que pouco terreno seria irradiado. Em questão de anos, veríamos os Estados Unidos ressurgirem como a principal potência mundial. Não apenas os Estados Unidos da América têm vizinhos que dominam facilmente militarmente, mas dois enormes oceanos o protegem de outros agressores. Os Estados Unidos da América também têm a indústria de defesa mais robusta do mundo e, com a eliminação de regulamentos e anexação do Canadá, são totalmente independentes em termos de recursos. A América tem literalmente tudo o que precisa para uma economia moderna em seu próprio quintal, com um enorme depósito de minerais de terras raras recentemente descoberto no sudoeste americano. Enquanto o resto do mundo luta contra seus vizinhos, os Estados Unidos facilmente subjugaria os seus próprios e os traria para o grupo como territórios anexados. Em poucos anos, a economia americana poderia se recuperar, permitindo aos americanos desfrutar do mais alto padrão de vida do mundo. Se o planeta estivesse em guerra total, os Estados Unidos da América poderiam então conquistar gradualmente as nações menores em conflito umas com as outras. Com a pátria segura e distante das frentes de batalha, a economia americana prosseguiria intocada pela guerra, trazendo inovação contínua e novas tecnologias para o esforço bélico que nenhum oponente poderia igualar. Os únicos verdadeiros competidores, Rússia e China, teriam sofrido muito com os ataques nucleares mútuos, seguidos por uma guerra convencional contínua. A geografia da América evidencia que ela sempre esteve destinada a se tornar uma superpotência. Se todos os países entrassem em guerra de uma vez, quem você acha que sairia por cima? Alguma nação sobreviveria? Comente abaixo, assista agora os Estados Unidos versus o mundo ou clique neste outro vídeo